Ou seja, eu efetivamente, desde do nono ano que decidi ou que queria ser empreendedor e, portanto, a partir daí defini uma meta, um objetivo e fui atrás dela. Portanto, todo o meu percurso foi formar-me, licenciar-me, estudei técnico até o 12º ano com o objetivo de contabilidade para me dotar de ferramentas para poder, um dia mais tarde, porque sabia que me iam fazer falta. Entrei na faculdade, fiz gestão, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA e, portanto, sempre com foco e o objetivo de criar uma própria empresa. Não sabia propriamente o que é ainda e, portanto, tinha alguns projetos que andei a idealizar, a criar um projeto, uma viabilidade económica. E quando terminei o MBA, decidi que tinha 3 projetos com possibilidades de pôr em prática. E então, um deles era a distribuição de jornais e revistas porta a porta de madrugada, portanto, mediante uma assinatura, que provavelmente não teria sucesso se não tivesse passado para o digital. Entretanto, uma segunda área de negócio que também cheguei a fazer o plano de viabilidade económica com um colega do MBA, que era a distribuição de vinhos online. Portanto, na altura estavam a entrar as plataformas online e, portanto, tínhamos aqui um projeto também elaborado e que tinha probabilidade de, ainda hoje, quer em Portugal, quer no Brasil, também existe mais que um player nesta área de enorme sucesso, portanto, que é o restaurante, por exemplo, poder fazer a compra online e, portanto, receber os vinhos em casa, quer fossem nacionais ou internacionais. E, portanto, este projeto esteve muito próximo de passar ao terreno. E depois, devido ao fruto da dislexia, ou seja, é algo que realmente me obrigou a ultrapassar ainda mais barreiras, porque a dislexia é uma disfunção na leitura e na escrita, e, portanto, isto na escola primária é muito difícil. Eu tenho 2 filhos disléxicos, porque quando é o homem a probabilidade é de 70% é de que os filhos sejam disléxicos, isto é hereditário. Não é uma doença, mas é uma barreira que nos dificulta, ou seja, eu para poder estudar eu tinha que escrever tudo, para poder fixar, para poder encaixar. Portanto, os meus filhos estão precisamente nessa fase, portanto é um desespero para a minha mulher. Eu, obviamente, para mim aquilo não é, ou seja, porque obviamente também somos compensados a nível de criatividade, é algo que tira de um lado, mas retribui do outro, e, portanto, nós temos montes de disléxicos no mundo, temos o Richard Branson de empreendedores, Richard Branson, Steve Jobs, Henry Ford, não faltam casos eu não sei se esta vontade do empreendedorismo se vem também fruto da dislexia. A verdade é que foi devido à dislexia que eu sabia que o problema da dislexia também é nos fonemas, ou seja, para um disléxico, porque é que se lê casa? Não tem acento em lado nenhum. Para um disléxico aquilo é uma casa. E o inglês é, sem dúvida, o rei dos fonemas. Portanto, é muito difícil conseguir estudar inglês. E, portanto, os meus filhos, a primeira coisa que fiz quando eles tinham a idade foi metê-los no British Council e, ao fim de um ano, eles tiveram que desistir porque não conseguiam. Ou seja, não há hipótese, sabe Deus, um idioma, quanto mais 2. Portanto, para ler, tudo que seja um texto grande é posto de parte. Não se consegue porque as letras tremem. É muito difícil de conseguir isso. Mas, de qualquer maneira, ou seja, foi o que me fez também ultrapassar barreiras e, portanto, consegui chegar e fiz tudo. Sei que no último ano da faculdade, no 5º ano da faculdade, eu pedi uma revisão de um exame porque achava que era uma nota muito baixa, eu tinha um 12 e, portanto, nunca fui um brilhante aluno. Naturalmente que eu dava erros, ainda dou erros hoje de palmatória, portanto é normal, ou seja, a mesma palavra, eu escrevo agora direito daqui a bocado com erro, portanto, vá lá que agora hoje em dia com as novas tecnologias, portanto, ajuda a ultrapassar isso. Mas eu, por exemplo, quando pedi a revisão de um exame, eu estava a ser desclassificado, que hoje já é reconhecido na educação, a dislexia. Eu estava a ser penalizado pelos erros e não pelo conteúdo, ou seja, eu quando pedi a revisão, abriram o exame, eu olhei para aquilo, estava tudo vermelho. E, portanto, eu, tipo, ok, fechei, entreguei, tipo, ok, peço desculpa, tive que pagar a revisão, mas... e, portanto, ou seja, eu tinha estas 3 ideias de negócio. E foi graças à dislexia que eu fui para uma casa de família, não para o Reino Unido, porque era mais caro, mas para a Irlanda. Eu sabia que no penúltimo ano da faculdade eu precisava não que eu imaginasse que seria turismo e que precisaria do inglês, mas de qualquer maneira sentia que era imprescindível. Nos dias de hoje nós não sabemos falar um idioma e, portanto, eu sabia que aquele que era um problema meu e, portanto, pedi aos meus pais se me pagavam e fui para a casa de uma família e, portanto, aí sem dúvida que aprofundei o meu inglês, que era muito mau, ainda hoje não sou um expert naturalmente, mas foi aí que também tomei conhecimento com o turismo, ou seja, em Portugal não havia, em 2004 foi quando eu fundei a Living Tours,
não havia turismo, muito menos no Porto. Em Portugal, Lisboa, Algarve e Madeira havia qualquer coisa, mas no Porto não havia, ou seja, não haviam low costs, não haviam, portanto, turismo. Havia algum turismo de negócios, portanto, com 2 ou 3 hotéis sediados na Boa Vista e, portanto, só para pessoas que vinham a negócios. E, portanto, a probabilidade deste negócio se ingrar também era muito, a probabilidade era muito reduzida. Foi então que eu percebi, mais tarde, olhando para o passado, que foi efetivamente o meu propósito de orgulho em Portugal, este orgulho e patriotismo em Portugal, e eu querer mostrar ao mundo o que de melhor temos, somos e sabemos fazer em Portugal, e mais tarde alargado à Espanha, que teve na base da criação da Living Tours do zero, portanto, consegue-se perceber, o primeiro nome da empresa era Living in Portugal, ou seja, viver em Portugal, não é? Ou seja, o primeiro nome que ainda hoje está na fundação da empresa, na certidão permanente, e era precisamente este querer mostrar como é que nós somos em Portugal, de querer mostrar ao turismo que nos visitava. E então, foi difícil, naturalmente, não havia efetivamente quase turismo, mas em 2004 decidi então, com o meu melhor amigo da faculdade, porque entretanto eu comecei a trabalhar na empresa dos meus pais, que é de uma metalomecânica e, portanto, eu estava bem, eu não precisava de criar qualquer empresa, eu tinha um bom salário e, portanto, não precisava de ir à procura de... confesso que, apesar de ser filho de um empresário, enfim, de um industrial felizmente bem-sucedido até aos dias de hoje, criei a própria empresa do zero, ou seja, nunca pedi um cêntimo aos meus pais. Portanto, os meus primeiros salários foram sempre, uma parte foi para gastar, uma parte cerca de 20, 25%, e o restante foi sempre para poupar. Cerca de 6 anos depois de estar a trabalhar na empresa, enfim, já tinha o meu pé de meia, portanto, tinha cerca de 10 mil euros amealhados e, portanto, decidi, ok, vai ser este o projeto. Entretanto, comecei a fazer umas entrevistas com recepcionistas de hotéis, chefes de recepção, diretores de hotéis, para perceber se havia esta necessidade no mercado. E, portanto, é aquilo que também nos passa, é que, se querem empreender, procurem uma necessidade que exista no mercado. Ou seja, não adianta criarmos um produto que nós gostamos se o mercado não precisa dele. E, portanto, eu percebi que havia ali uma falta, havia apenas uma empresa que trabalhava as visitas guiadas no Porto e Norte de Portugal, uma empresa que tinha devido a ser única empresa na cidade, portanto, tinha monopólio e, portanto, maltratava precisamente todos com quem se relacionava. E, portanto, esta postura de entrar e respeitar tudo com quem nos relacionamos, parceiros, parcerias, foi muito fácil de, em pouco tempo, conseguir obter todos os clientes para a Living Tours. E, portanto, a partir do momento que criámos a empresa, ou seja, começámos a fazer, então, visitas no Porto e Norte de Portugal, e pronto, ou seja, e a partir daí, obviamente com muito foco, muita resiliência, estamos hoje presentes em Porto, Lisboa, Barcelona, fazemos receptivo, estamos com o Turismo de Portugal nas principais feiras a nível internacional. Enfim, diariamente são entre 2 a 5 mil pessoas que passam pelas nossas mãos em todo Portugal continental e ilhas, assim como em Espanha, portanto toda a Península Ibérica continental e ilhas, e portanto neste momento é dentro desta área. E é importante que os jovens se preparem, e aqui foi falado ontem também, se preparem, por exemplo, para entrevistas. Vocês constantemente buscam jovens para o mercado de trabalho e é importante que eles se mostrem aquilo que falávamos. A personalidade de cada um não está só no texto escrito no currículo, a forma como depois se apresentam, como comunicam, tudo isso também se treina, não é só do cariz de cada um. Exatamente. Já agora do turismo, está aqui muita gente ou não? Poucos? Ou não se querem acusar? Eu não vou fazer perguntas. Temos ali uma pergunta, Okay, Rui, força. podemos aproveitar, veio também através do Slido.com. Rui, o setor do turismo e da animação turística em particular é uma boa área de aposta como micronegócio? Sim, claro, ou seja, há muita área, há muitos nichos, há muita falta, ou seja, felizmente o turismo em Portugal neste momento está fortíssimo, ou seja, não teve durante estes 2 anos, não é? Ou seja, devido à pandemia, mas voltou em força, nós estamos a níveis de 2019 já estamos acima de 2019, portanto, efetivamente, o turismo já está aí com força e há sempre áreas e há sempre necessidades, portanto, é mesmo isso, é perceber, mesmo ir buscar lá fora, ir a feiras, ir a workshops e tentar perceber o
que é que nos falta ainda no turismo, porque não falta áreas onde poder investir. Opa, e hoje em dia, quem tiver ideias, não faltam incubadoras, não faltam formas de apoiar startups, ou seja, pessoas que têm uma ideia e que facilmente, se conseguirem passar esse projeto, não faltam investidores a querer investir e, portanto, não falta gente que queira ajudar. E eu, muito sinceramente, por exemplo, vali-me da Associação Nacional de Jovens Empresários, portanto, também foi uma forma de, como eu queria efetivamente empreender, eu tinha que me dotar de ferramentas e, portanto, tornei-me associado à Associação Nacional de Jovens Empresários, frequentei alguns cursos e, portanto, e isso é importante para depois, porque, obviamente, uma pessoa que não tenha noção, depois começam a surgir os problemas em várias frentes e é preciso ter alguma capacidade formativa para poder responder.